para que proceda com a chamada regimental. Ademir Pandolfo. Presente. Denis Donizete de Paiva. Presente. Helena Lúcia Ferreira. Presente. José Paulo Borges. José Renato Semensato. Presente. Luiz Fernando de Almeida Moraes. Paulo Henrique Aelo Bastos. Presente. Roberto Paulo da Silva. Presente. Silvana Elizabeth Mazieiro Fagotti. Solicito ao vereador primeiro secretário José Renato para que leia as matérias de expediente. Recebemos ofício do deputado Edson Giriboni, líder do Partido Verde. Excelentíssimo senhor vereador, por intermédio do presente, encaminhamos a Vossa Excelência cópia da indicação supracitada, solicitando ao senhor governador que determine à Secretaria dos Transportes a realização de estudos e a viabilização de recursos para as obras de asfaltamento de um trecho de apenas 2 quilômetros de rodovia, ligando o distrito de Barrânia, no município de Caconde, São Paulo, à divisa de Minas Gerais. Como representante parlamentar dos anseios do referido município e região, nos sentimos envaidecidos em poder colaborar diretamente para o seu crescente desenvolvimento. Aproveitando a oportunidade para reiterar os protestos de elevada estima e consideração, nos colocamos ao seu inteiro dispor. Deputado estadual Edson Giriboni. Indicação do deputado Edson Giriboni, líder do Partido Verde, indico nos termos do artigo 159 da 13ª Consolidação do Regimento Interno ao excelentíssimo senhor governador Alberto Goldman, que determine à Secretaria dos Transportes a realização de estudos e a viabilização de recursos para as obras de asfaltamento de um trecho de apenas 2 quilômetros de rodovia, ligando o distrito de Barrânia, no município de Caconde, São Paulo, à divisa de Minas Gerais. Justificativa. Considerando as dificuldades enfrentadas pela maioria de nossos municípios em decorrência da escassez de recursos, considerando a necessidade de atender as demandas que são do interesse de nossa população, considerando a importância de se viabilizar o asfaltamento de um trecho de 2 quilômetros de rodovia, ligando o distrito de Barrânia, no município de Caconde, até a divisa de Minas Gerais, no município de Botelhos, onde a BR-146 permitirá a ligação por asfalto de Caconde, Itapiratiba, Mococa e São José do Rio Pardo a todo o sul de Minas Gerais, permitindo uma redução de trajeto superior a 100 km entre o sul de Minas Gerais e o norte de São Paulo. Considerando que a ausência de pavimentação no referido trecho vem causando sérios transtornos a todos que por lá trafegam, considerando as ações que o governo estadual vem realizando para o desenvolvimento e o aprimoramento da estrutura viária em nosso estado, indicamos a presente propositura e contamos com o apoio do excelentíssimo senhor governador Alberto Goldman, que através de seu trabalho dinâmico e empreendedor não tem medido esforços para proporcionar mais segurança e conforto a todos os motoristas que trafegam pelas rodovias estaduais. Deputado Edson Giriboni. Excelentíssimo senhor Paulo Henrique Aelo Bastos e demais vereadores, Santa Missa em Caconde, no dia 2 de outubro de 2010, sábado, exatamente às 11 horas da manhã, na Basílica Menor Santuário Nossa Senhora da Conceição do Bom Sucesso de Caconde, estado de São Paulo. Entregaremos às 3 Cavalieri os seus certificados de concessão. Essa basílica é o coração da paróquia fundada em 1775 pelo terceiro bispo de São Paulo, Dom Manuel da Ressurreição. A Santa Missa em latim será celebrada pelo reverendíssimo Padre Roberto Miranda, reitor do Santuário Diocesano de Adoração Eucarística Nossa Senhora do Rosário, localizado no município de Mococa. Esperando Vossa Excelência em Caconde, receba desde já nossa fraterna saudação. Visconde Gelaterno de Montelupo, delegado do Brasil. Em tempo, todos os nobres vereadores estão igualmente convidados.
Excelentíssimo senhor vereador Paulo Henrique Aelo Bastos, presidente da Câmara Municipal de Caconde, senhor presidente, acusamos o recebimento do ofício de número 102 de 2010, de 3 de agosto de 2010, encaminhando a moção de apoio número 20 de 2010 à Associação de Professores Aposentados do Magistério Público do Estado de São Paulo. Consultamos a Secretaria da Educação, que se manifestou a respeito do assunto conforme transcrevemos abaixo. Temos a informar que a correção das distorções da Lei Complementar de número 836, de 30 de dezembro de 1997, sobre este assunto deverá ser observado o contido na Lei Complementar de número 958, de 13 de setembro de 2004, que alterou e acrescentou dispositivos na Lei Complementar de número 836, de 30 de dezembro de 1997, eliminando algumas distorções ocorridas na carreira do quadro do magistério. Incorporação das gratificações com extensão aos aposentados. Muitas são as ações dessa secretaria voltadas à valorização dos profissionais que nela atuam, incluindo-se aqueles que já se aposentaram, por meio de incorporação de gratificações e reajustes salariais, conforme segue abaixo. Lei Complementar de número 1018, de 15 de outubro de 2007, foi incorporado o prêmio de valorização ao salário base extensível aos inativos e pensionistas. Lei Complementar 1053, de 4 de julho de 2008, que dispõe sobre a reclassificação de vencimentos e salários dos integrantes do quadro do magistério, e ainda a incorporação da gratificação trabalho educacional absorvida nos vencimentos e proventos do quadro do magistério, bem como nas pensões percebidas por seus beneficiários. Lei Complementar de número 1107, de 23 de 4 de 2010, que dispõe sobre a reclassificação de vencimentos e salários dos integrantes do quadro do magistério, da Secretaria da Educação, referente à incorporação da gratificação atividades do magistério, instituída conforme Lei Complementar de número 977, de 6 de outubro de 2005, e destina-se aos servidores do quadro do magistério ativos, aposentados e pensionistas. Com esta medida, o governo responde a um dos pontos centrais das reivindicações do magistério, extinguindo todas as gratificações específicas e reajustando as escalas de vencimentos. O professor, a partir de então, terá toda a remuneração calculada com referência no salário base da categoria, continuando a fazer jus apenas à gratificação geral, pois esta é estendida também a outros funcionários públicos que não fazem parte do quadro do magistério. Sobre pagamento de precatórios, sugerimos contato com os advogados que acompanham a causa. Desta forma, observa-se o interesse e a preocupação por parte dessa administração em contemplar, dentro do possível, as reivindicações proclamadas pelos profissionais do magistério, tanto ativos quanto aposentados. Colocamos-nos à disposição e aproveitamos a oportunidade para enviar os nossos cordiais cumprimentos. Atenciosamente, subsecretário da Casa Civil, Flávio Nelson da Costa Chaves. Um ofício à Câmara Municipal de Caconde, da APAC, Associação para a Proteção Ambiental de Caconde. Vimos, através deste, manifestar nosso reconhecimento ao apoio prestado pelos nobres vereadores durante a realização da terceira barqueata ecológica realizada em 19 de setembro de 2010, no reservatório da usina Caconde Prainha. A presença dos senhores Paulo Henrique Aelo Bastos, José Paulo Borges e José Renato Semensato, ilustres representantes de seus pares, proporcionou força e brilho ao encontro. Este evento teve o objetivo de chamar a atenção para a necessidade de preservação das margens e da qualidade das águas do reservatório, zelando pelo presente e futuro de um dos nossos maiores patrimônios, não visando qualquer tipo de lucro ou interesse particular. Sabedores de que o manifesto emitido por ocasião do evento encontrou guarida
e apoio nesta Casa de Leis. Manifestamos nosso apreço e consideração pela demonstração de conhecimento e responsabilidade da parte de nossos dignos representantes. Estejam certos de que o sucesso do evento e os objetivos alcançados serão creditados a cada um de vós, na memória daqueles que procuram um futuro melhor para a nossa cidade. Certo de podermos contar com o apoio de todos, quando se fizer necessário e justo, externamos nossos sinceros agradecimentos, presidente da APAC, Kleber Amando Marques. Recebemos a indicação de número 143 de 2010, de autoria do senhor vereador Paulo Henrique Aelo Bastos, indicando ao senhor prefeito municipal a possibilidade de firmar convênio com clínicas de recuperação para dependentes químicos. A indicação de número 144 de 2010, da senhora vereadora Silvana Elizabeth Mazieiro Fagotti, indicando ao senhor prefeito municipal a possibilidade de sinalizar nossas estradas rurais com relação aos locais onde existem passagens de gado. Recebemos requerimento de número 8 de 2010, de autoria dos vereadores José Paulo Borges e Silvana Elizabeth Mazieiro Fagotti, requerendo ao senhor prefeito municipal vistas dos empenhos e seus respectivos pagamentos a partir de janeiro do corrente ano, referente aos setores de saúde e de educação. Requerimento de número 008/2010, de autoria do vereador José Paulo e Silvana Elizabeth Fagotti Mazieiro. Encaminha a Comissão de Justiça. Recebemos o ofício, senhor presidente, sirvo-me do presente para enviar a essa Igreja Câmara de Vereadores o balancete de verificação referente aos meses de abril, maio, junho, julho e agosto de 2010. Sendo que se nos apresenta para o momento, reiteramos os protestos de estima e consideração, atenciosamente, contador Laércio Fornari. Encaminha a Comissão de Finanças e Orçamento. Recebemos o projeto de lei de número 28, de 10 de setembro de 2010, que estima o orçamento municipal para o exercício de 2011 e dá outras providências. Encaminha a Comissão de Finanças e Orçamento. Terminado o expediente. Solicito a vereadora Helena Lúcia, segunda secretária, para que faça chamada para verificação de quórum. Ademir Pandolfo. Presente. Denis Donizete de Paiva. Presente. Helena Lúcia Ferreira, presente. José Paulo Borges. José Renato Semensato. Presente. Luiz Fernando de Almeida Moraes. Paulo Henrique Aelo Bastos. Presente. Roberto Paulo da Silva. Presente. Silvana Elizabeth Mazieiro Fagotti. Solicito ao vereador José Renato, primeiro secretário, para que anuncie as matérias da ordem do dia. Teremos em única discussão e votação parecer favorável do projeto de lei de número 30 de 2010 do Executivo Municipal, que altera o artigo 73 e itens da Lei Municipal de número 2188 e dá outras providências. Justificativa, senhor presidente, senhores vereadores.
Encontra-se em andamento o processo licitatório, visando a contratação de firma especializada para a realização de concurso público, para suprir necessidades da administração, em vários setores, inclusive da educação. Os vários setores da administração foram consultados, cada qual expondo suas necessidades, deficiências, cargos vagos e outros. Desse trabalho resultou que algumas adequações deveriam ocorrer no setor de educação, normalmente quando há jornada de trabalho. Inclusive, melhor definição das horas destinadas de HTPC e HTP. Tudo visando as atribuições de aulas no ano que se aproxima, normalmente no que diz respeito à acumulação de cargos, a exemplo do que ocorreu no Estado. Observou-se ainda a necessidade da criação de mais um cargo de professor de educação artística. No momento, tais alterações são importantes e necessárias para a realização do concurso. São por estas razões que estamos remetendo, em regime de urgência, à presente propositura para a devida apreciação dos nobres edis, esperando a sua aprovação. Sem mais, reiteramos os protestos do mais elevado apreço, prefeito Luciano de Almeida Semensato. Coloco em discussão o projeto. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Como professor do Estado, eu acho que esse cargo que estão tentando criar, eu acho que ele vem bem a calhar com a parte que está sendo montada no Estado. No Estado também foi criado um cargo sobre 10 aulas. Exemplo, por que do cargo? Algumas escolas, elas não têm capacidade total para 2 cargos no máximo. Exemplo, hoje está sendo dado de 32 aulas, caso Estado. E mais as HTPs, que são em torno de 3. Um total de 35 aulas e HTPs que têm que ser montadas na escola. Na prefeitura, pelo que colocaram, nós temos aí, não vai dar as aulas que tem no momento, elas estão em torno de 16. Então, eles pedem para a gente para que crie um cargo de 12, sendo, o professor pode pegar essas aulas de 12 aulas, o cargo dele vai ser esse, podendo ser ampliado. Então, o que eles colocam, se montar um cargo de 32 aulas, não pode ser colocado agora, porque não tem um número de aulas. Então, eles querem montar esse cargo agora de 12, para depois, possivelmente, aumentando as aulas nas escolas, esse cargo possa ser ampliado, podendo chegar até 35 aulas. Então, já deixo desde já meu voto a favor. Acho que é correto, porque hoje, tanto o Estado quanto a Prefeitura, eles estão tentando parar com aquela rotatividade de professores. Um ano vem um, outro ano outro, e os alunos são prejudicados, porque não tem a continuidade do trabalho. Então, é por isso que eu deixo meu voto favorável desde já. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Eu acho que o momento é bem oportuno para a gente retratar esse assunto da educação. Eu faço minhas as palavras do professor Ademir, vereador, uma vez que existe também a necessidade, e a prefeitura observou muito bem, do prejuízo que ela ia ter na contratação de um professor com uma quantidade de horas de aula que a prefeitura às vezes não está oferecendo. Contrata o professor para 20 aulas, só que a prefeitura não tem a quantidade de horas para oferecer para esse professor. Então ele ganharia, né, o fato de uma vez ele ter sido convocado, contratado para dar 20 aulas, ele ganharia sobre as 20 aulas. Mas a prefeitura, neste momento, entendeu que não tem essas aulas para estar oferecendo para esse professor. Por isso a necessidade dessa alteração. Eu entendo que isso está sendo feito da maior transparência possível, busquei conhecimento hoje lá no departamento jurídico e entendi que o fato ocorrido aqui, onde que a gente vai votar, é de grande transparência e eu entendo que está correto. Mas gostaria de deixar aqui, ressaltar também, que a prefeitura entendeu que ela estava sendo, enquanto contratante, ela entendeu que ela ia levar um prejuízo se ela contratasse um professor para dar uma quantidade de aulas que ela não teria. Né? Então, o professor ia ganhar sem trabalhar. Eu acho que é um momento muito importante para que eles refletissem também e entendessem a necessidade de estar fazendo aí, né, o entendimento do plano de carreira dos professores, uma vez que estão em déficit já faz muito tempo. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Eu vou votar favorável. Eu só gostaria de deixar registrado aqui o seguinte.
Já foi falado várias vezes aqui na casa, esses projetos de urgência e emergência e tantas coisas. Nós também já estamos com esse requerimento aí, que eu acho que poderia ter sido usado do mesmo peso, e ele também ter entrado hoje. Né? Eu tenho certeza. Porque a coisa começa a aparecer meio que uma pessoa que for ler isso aqui vai falar, esses vereadores não estão analisando nada. O projeto é do dia 30, no dia 30 já passou pela comissão, já entrou em votação e já está aprovado. Então eu acredito, eu gostaria que os próximos não viessem com essa tal urgência, como tem vindo. Né? Podia até ter mudado a data aqui para o dia 23 e está entrando hoje aqui, tudo bem, pelo menos aparecia que já estava aqui há algum tempo. Mas que os próximos não venham assim com essa emergência do mesmo dia, porque por melhor que seja, eu desde já vou deixar claro que votarei contra qualquer um que chegar nessa medida de emergência e que, no meu entender, não ser realmente emergente. Tá? Era só isso aí. Muito obrigado. Coloco em votação o projeto. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Também em única discussão e votação, recebemos o parecer favorável à moção de número 29 de 2010, de congratulações ao reverendíssimo Dom Pedro Carlos Cipollini, por sua nomeação a bispo da Diocese de Amparo. Coloco em discussão a moção. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Eu acho que já nem justifica mais, porque eu acho que todos os elogios que a gente tinha que fazer, nós já fizemos por ocasião da nomeação dele, né? Mas nada mais justo agora do que ficar registrado em um documento essa gratidão que Caconde passa a ter por esse filho ilustre. Só, senhor presidente. Deixo aqui claro também a minha satisfação e alegria em compartilhar essa moção, uma vez que, quando fiquei sabendo do acontecimento, eu fiz até uma matéria no jornal em agradecimento, por se tratar de um cidadão cacondense e meu vizinho também, desde quando nasci, eu conheço, ele é merecedor dessa moção. Coloco em votação a moção. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Por fim, também teremos em única discussão e votação o parecer favorável à moção de número 30 de 2010, de pesar à família do senhor Palmiro Cagliari. Coloco em discussão a moção. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Esse final de semana, né? Infelizmente, há vários finais de semana que a conta tem sempre perdido grandes pessoas, né? E esse final de semana, infelizmente, né, não foi diferente. O Caconde perdeu o Palmiro, um grande homem, um grande pai de família, né? Um grande religioso. E a gente fica triste, né? É a única certeza que temos da vida, mas quando ela chega, ainda mais da maneira que foi a dele, foi de repente, a gente acaba ficando meio baqueado, né? Fica meio chateado. É só. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. É mais uma tristeza para Caconde. Perdemos aí um grande homem, uma pessoa que buscava ser útil fora da sua parte profissional, uma pessoa da comunidade. Eu acho que com grande necessidade essa família vai estar dependendo muito de todos os amigos dessa família. Eu acho que é importante um momento para a gente entender a dificuldade que essa família vai estar passando pela falta deste grande homem, grande profissional e com grande certeza que a Conde está de luto. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Eu gostaria de deixar meus sentimentos com relação à família do Palmiro. Eu tive alguns contatos com ele por algumas questões de trabalho. Ele sempre foi uma pessoa muito atenciosa, muito gente boa.
E a gente gosta muito dos filhos, né? A gente sente muito pelos filhos, pela família. Gostaria de deixar meus sentimentos, dizer que eu não estive presente, eu estava viajando, levei um susto muito grande quando eu cheguei e fiquei sabendo da notícia, me pegou muito de surpresa. Então, mais uma vez, o que a gente puder estar ajudando, né, em alguma questão, mas é uma perda muito grande, sim. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Realmente, como já disse os nobres pares, aí, eu acho que Caconde perdeu uma ilustre pessoa. A pessoa que eu conheço desde que mudei para Caconde, é uma pessoa que fazia os meus serviços de contabilidade da empresa da gente, desde o início da empresa, sem contar a amizade que tem os meus filhos com os filhos dele. Então, a união daqueles meninos, parece que eles são todos irmãos. Então, foi uma grande perda mesmo para a gente, não só para a cidade, mas para a gente em particular, uma amizade que a gente perde. E, infelizmente, também, como disse a Silvana, eu não pude estar aqui, eu também estava viajando, fiquei sabendo da notícia, eu estava de ida, né, na viagem. Mas fica registrado aqui também os meus sentimentos, tenho certeza que Caconde perdeu um grande homem, mas Deus sabe o que faz. Principalmente na parte religiosa também, é um que estava ali sempre atento, sempre colaborando nas celebrações eucarísticas, né, com seus instrumentos. Eu acho que ele dava uma grande valia e uma grande movimentação às celebrações das missas. Então, acho que Caconde, de uma maneira geral, perdeu mesmo. Mas fica aqui o sentimento de que a gente, que é cristão, acredita que Deus sabe o que faz. É só, senhor presidente. Caconde perde um grande homem, mas o céu ganha um filho, que hoje, com certeza, lá em cima deve estar mais alegre, com muita música. Fica aqui meu abraço aos familiares. Fiquei sabendo também, depois do ocorrido, eu, muito amigo do Palmiro, dos meninos, meu irmão estudou com o Ivan, com a Cláudia, durante a vida toda, então a gente tinha uma ligação muito forte. E toda a sociedade que acontece sabe do trabalho do lado profissional do Palmiro, sempre um homem sério, voltaram também à filantropia, e de toda a sua dedicação pela igreja, que não media esforços em momento algum, estava lá em todas as missas, todos os casamentos ali, fazendo o seu arranjo musical. A última vez que falei com o Palmiro, vai fazer uns 20 dias, que eu fui conversar com ele para ele poder tocar lá no meu casamento, que é em dezembro, e ele com muita alegria, até se emocionou, falou: Paulinho, eu faço questão de ir lá fazer isso por você. Ele ficou até emocionado, me deu um abraço, a dona Cidinha estava junto, então fica aqui meu abraço a todos os familiares. Coloco em votação a moção. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Terminado em ordem do dia. Solicito ao vereador primeiro secretário Zé Renato para que anuncie a matéria da ordem do dia da próxima sessão. Não há matérias. Concedo a palavra aos vereadores para explicação pessoal. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Eu gostaria de falar sobre a moção que eu e o vereador Zé Renato fizemos para o Monsenhor Pedro, né? Que, é claro, eu faço parte da Igreja Católica, todos nós aqui fazemos, vereadores, e a gente sabe da importância desse acontecimento para dentro da nossa igreja, né? Então, é claro que é uma alegria muito grande, e eu acho assim que a moção veio de encontro à matéria que o nosso amigo Alair fez sobre o turismo religioso, né? Porque Caconde tem tudo para ter esse turismo, que está começando já. E diante disso, dessa matéria dessa semana, essa moção vem de encontro, né? Porque não é um turismo religioso só, mas sim uma cidade religiosa, que daqui saíram muitos padres e agora, para nossa alegria ser completa, o primeiro bispo, né? Então foi com muita alegria mesmo que eu parabenizo a família Cipollini, do Monsenhor Pedro Carlos Cipollini. Em relação
acontecimento com o nosso amigo Palmiro, né? Eu também cheguei a trabalhar com ele 2 vezes. Eu trabalhei em escritório de contabilidade, onde a gente tinha muita informação do outro. E quando eu entrei de tesoureiro na Santa Casa também, ele estava como contador. Então a gente teve bastante contato, uma pessoa muito boa. Foi uma grande perda mesmo. E é só isso, muito obrigada. Senhor presidente, eu peço palavra. Palavra concedida. Primeiro que aquela resposta do deputado foi uma resposta a uma solicitação que eu enviei, que eu acho que em lugar nenhum ali está escrito meu nome, então por isso não foi lido. Essa é a resposta desse ofício aí. Acho que está sim, vereador. Eu acho que não tem mesmo, não. Eu olhei aqui já. Eu estava pensando também aqui em pedir para... Concede uma parte, nobre colega. Peço desculpa aqui na sessão. Se tratar de um documento extenso, muitas informações, eu acabei passando desapercebido. Realmente, o ofício foi encaminhado ao excelentíssimo senhor vereador José Paulo Borges, da Câmara Municipal de Caconde, do nobre deputado estadual Edson Giriboni. Eu pedi a semana passada que fosse solicitada uma cópia dessa lei, esse projeto de lei 01 de 2002, justamente por eu ter percebido e ter visto que pessoas, às vezes, que não têm condições quase, têm umas condições financeiras muito pequenas e que estão pagando para que seja executado essas plantinhas de casa. Então, mas eu vou deixar para a semana que vem, eu quero fazer uma indicação ao seu prefeito para que deixe em algum lugar visível na prefeitura que a pessoa que ganhe menos, que a família que tem uma renda inferior a 2 salários mínimos e que for construir a sua casa de até 70 metros quadrados, a prefeitura fornece essa planta gratuitamente para eles. Então, eu acho que pouca gente sabe disso. Então, eu vou fazer uma indicação para que fique exposto lá na prefeitura. Senhor presidente, eu gostaria de que fosse solicitado ao secretário que fizesse a leitura do artigo 34 da Lei Orgânica do Município. Artigo 34. O presidente da Câmara ou quem o substituir somente manifestará Perdão, vereador, acho que deve estar faltando aqui neste livro da Lei Orgânica. Artigo 34. O presidente da Câmara ou quem o substituir somente manifestará o seu voto nas seguintes hipóteses: na eleição da mesa diretora, quando a matéria exigir, para sua aprovação, o voto favorável de 2/3 ou de maioria absoluta dos membros da Câmara. E terceiro, quando ocorrer empate em qualquer votação no plenário. Eu não vou alongar, então, a discussão desse artigo, porque realmente na impressão da lei orgânica do município ficou faltando. Então, talvez por isso, o seu presidente ainda não tinha percebido e ele fez questão de deixar registrado o voto dele na semana passada em um assunto que não era relevante. É só.
Tocou no meu nome. Primeiro, para mim, esse papel que o senhor trouxe que não tem validade alguma, que não tem autenticidade pública, não tem fé pública. A lei orgânica que está aqui está faltando um pedaço. Eu vou procurar saber se o senhor tem razão ou não. Se o senhor tiver razão, aqui diz que eu não posso me manifestar o meu voto na hora de votar, não o que eu penso. Senhor presidente, o senhor disse que isso aí não tem validade. O senhor deveria ter lido a lei orgânica e percebido que nesse artigo está faltando esse pedaço. Eu vou procurar saber, acabei de dizer para o senhor. Certo? Já devia ter feito. Não vou, agora estou em sessão. Agora nós estamos, chama aqui a palavra explicação pessoal. É o que eu estou fazendo. Eu estou dando uma explicação, estou dando na explicação uma resposta ao que aconteceu na semana passada. Então, o senhor se preparou, desde que eu me preparo de semana que vem, eu respondo para o senhor. Eu não quis me alongar na semana passada, porque eu estava meio em dúvida. Então, eu busquei as informações corretas e está aqui, só provando que eu estava certo na minha atitude naquela sessão. Eu acho que o senhor não estava certo ainda. Eu vou estudar na semana que vem, eu vou falar com o senhor. O senhor vai estudar só se o senhor mudar o que está na lei orgânica do município. Então, vamos ver. A impressão está errada, mas a lei é correta. Eu vou ver se está certo aqui. Esse papel aqui não é lei orgânica. Esse papel me foi fornecido pela Câmara. Não sei. É só, senhor presidente. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Eu acho que aí sobre as moções, Bispo Pedro Cipollini, eu acho que mais uma pessoa destacando, mais uma pessoa elevando o nome de Caconde. Em relação também a essa parte que deixei do turismo religioso, eu acho que uma indicação que eu fiz no ano passado, eu dizia que Caconde destaca muito pela parte das belezas, nós temos as belezas naturais, o carnaval e o turismo. Deixando essa parte religiosa aí, que é uma parte muito importante para a nossa cidade, deixando de lado. Eu acho que a partir do momento desse, eu acho que vem aí a calhar, vem trazer muito benefício para a nossa cidade. Um tipo de turismo diferente, com certeza com pessoas totalmente educadas, forma diferente de agir e com comportamento muito voltado para a religião. Eu acho que isso aí vai ajudar muito a nossa cidade. Quanto ao Palmiro, eu acho que a ele só resta elogios. Nos resta o que? A saudade e a tristeza compartilhar com a família, porque todo mundo conhece ele, todo mundo conhece os filhos. Eu acho que nos resta só isso no momento. Então não temos o que fazer, não tem palavras para ele. A forma que ele tinha de agir, ele já agiu e deixou a sua marca. Então todo mundo sabe o que aconteceu com ele. Sobre a indicação do nobre presidente, sobre a parte de deficientes químicos. No início do ano passado eu estive a Temococa, onde tem uma clínica de tratamento. E me informando lá, eu vi que para trazer uma clínica para Caconde, isso aí são muitos itens que têm que ser tratados. Exemplo, número de habitantes, cidades próximas onde tem ou não clínicas. E pelo que eles passaram para mim no momento, no início do ano passado, é que para Caconde ficaria inviável, por ter uma cidade próxima que tem, e que muitas pessoas de Caconde estavam sendo tratadas lá. Espero que no momento isso possa acontecer, que hoje possa acontecer, possa vir uma clínica para Caconde. E seria muito bom, tanto para Caconde, para as demais cidades aqui ao redor. Só isso. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Com relação ao Ademir acabou de falar do turismo religioso, só para um comentário que em novembro está previsto 2.400 jovens em Caconde. Né? Final de semana teve 300, agora está confirmado 2.400 jovens no final de semana do dia 15 de novembro, se não me falha a memória. Mas eu queria pedir a colaboração dos nobres pares a uma causa social, é o meu ver, né? Acho que todos em Caconde, os nobres, pelo menos os vereadores, conhecem o Adriano, que anda na cadeira de roda, filho do Jair Diniz. O sonho dele é fazer faculdade. E ele tem várias dificuldades físicas, né? Cadeirante. E ele conseguiu passar em Guaxupé na faculdade de informática. Só que por um erro da faculdade, eu não sei o que aconteceu, ele não conseguiu matricular. Entendeu? Então eu quero pedir ajuda a quem souber, será alguma coisa que possa ser feita para poder ajudar, para que ele não perca essa matrícula, né? Porque passou o prazo, a assistente social não veio,
e ele acabou não tendo condições, acho que financeiras, de poder realizar a matrícula. Então eu queria pedir em nome aí dos 9, o que tiver alguma, sei lá, alguma ideia, ou conhecer alguma lei que ampara ele para que ele possa fazer uma faculdade, eu acho que vai estar ajudando um ser humano muito, que precisa muito, e que tem muita força de vontade. Só de fazer um colegial e ter prestado no vestibular e passou em 15º lugar, né? Então, no meio aí de 400 pessoas, quer dizer, é um cara que está buscando um caminho legal. Gostaria de uma parte? Sim. Mas essa assistência social que vinha fazer essa entrevista com ele, de onde que era? Era da faculdade. E não veio? E não veio e ele acabou perdendo a matrícula. Eu acredito aí que o presidente da sua profissão, ele acho que tem uma sugestão melhor para a gente, para o caso, né? Eu acho que isso aí é caso de injustiça mesmo. Pelo menos entendo dessa forma. Então, se ele perdeu, não foi por culpa dele, mas sim por culpa da faculdade, eu acho que ele tem que ser ressarcido dessa perca, desse dano. Então, eu expus para todos aqui, para a gente procurar uma solução. Né? Mas dá licença. Eu acho assim que, em primeiro lugar, a gente deveria, em nome da Câmara, 1 ou 2 vereadores, ir na faculdade e ver o que está acontecendo, porque que aconteceu, e expor a nossa posição. Tá certo? Conversar com porque é o padre Isaú, que é o diretor lá ainda, né? Não sei. Em Gospel, não sei. Eu acho que é o Isaú. E conversar com ele e saber o que aconteceu, Então, eu só tô colocando porque eu vejo o esforço que ele faz para tanto fazer colegial e essa força de vontade que ele tem de poder fazer uma faculdade, né, com todas as deficiências físicas. Ele está lutando para ser alguém na vida. O Adriano, filho de Jair Diniz. Ah, tá. O Adrianinho tem Adrianinho. osteogênese imperfeita, problema com Ô, Denis, concede uma parte aí. Sim. O vereador mencionou meu nome, muito embora eu estou afastado da advocacia, mas meu escritório está aberto. Coloca à inteira disposição lá. Você pode estar levando para você tiver em mãos aí, ou até a presença da família lá, que eu posso tentar intermediar, ou legalmente, ou através, como a ANA sugeriu também, amigavelmente, da gente montar até uma comissão de amigos aqui, de vereadores, e nos dirigirmos até lá. Certo. A Câmara dá total apoio a isso. Então, eu me coloco à disposição com quem quiser ir para a gente poder, sei lá, ajudar ele, tá? É só, senhor presidente. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Assuntos importantes são tratados, eu acho que é uma segunda de grande importância para Caconde. Assim como o vereador Denis colocou um assunto social e de grande relevância, e com certeza eu acho que essa casa vai prestar um grande serviço a esse jovem e dará um grande exemplo a toda a nossa região, que mesmo sendo cadeirante, esse jovem está buscando aí mais conhecimento, buscando ser um profissional, enfim. Gostaria de chamar a atenção de todos os colegas, sabendo que é um assunto muito polêmico, mas eu acho que se iniciar por essa casa vai ser de grande importância para o nosso município. Juntarmos todos nós, os vereadores, os 9 vereadores, nos reunisse no sentido de pensarmos em uma reunião com todas aquelas autoridades, juiz, promotor, delegado, representante da Polícia Militar, representante da Polícia Civil, representantes das igrejas, a fim de discutir o que a gente poderia fazer para que Caconde melhorasse no sentido dos nossos jovens. A droga está rolando solta, a crítica em relação a atitudes de políticos geralmente é colocada em xeque. Político não serve para nada, vereador só vai na Câmara dia de segunda-feira, para isso, para aquele outro e não faz nada. Então, preocupado com isso e no sentido de que pudéssemos ser um pouco mais úteis, pensarmos aí numa reunião para tentar discutir a nossa importância na sociedade nesse tema, saber o que a gente poderia fazer além do que a gente vem fazendo, saber se o prefeito municipal poderia fazer um pouco mais no sentido de agregar valor financeiro a alguma ação. Eu sou leigo nesse assunto, mas eu acho que
se todo mundo juntar, der a mão, eu acho que Caconde vai melhorar. Ontem eu presenciei um acontecimento que fiquei muito incomodado, fiquei muito assustado. Por volta de quase meia-noite, eu escutei um barulho de socorro, abri a janela da minha casa e não gostaria de citar, um dos vizinhos me chamando pelo nome me pediu socorro. E eu pulei de pijama e tudo para fora de casa, pela janela, para tentar socorrê-lo. Felizmente deu certo, que o barulho foi grande, vários vizinhos também acabaram saindo. E nada mais grave do que já tinha acontecido, aconteceu. Né? Então teve faca, enfim, teve toda uma situação muito constrangedora. Polícia presente. E conversando com um dos policiais, o fato hoje até da importância da indicação do nobre presidente, dessa parceria que Caconde pudesse fazer aí com uma clínica para a gente tentar sanar os problemas das drogas, eu acho muito importante. O presidente foi muito feliz de trazer essa indicação nesse dia. Então, que pudéssemos aí, reunidos, tentar fazer alguma coisa no sentido de chamar a atenção das lideranças para que possamos ter uma cidade um pouco melhor e um pouco mais calma. Caconde é uma cidade muito bonitinha. Eu vou tratar dessa palavra bonitinha, que eles falam que é feio enfeitado, né? Mas Caconde é uma cidade muito bonitinha, mesmo muito querida. Cidade muito gostosa, de pessoas educadas, né? Que antigamente os engenheiros aí não faziam nas suas plantas, a parte da fachada, não tinha muro alto, não tinha grade. Hoje não. Os desenhos arquitetônicos hoje são verdadeiras prisões. Tem casa hoje que é uma beleza, é uma linda fachada, mas ela é escondida atrás de um muro de 3 metros de altura. Fica aqui meu pedido a todos os colegas. Senhor presidente, me conceda a palavra? Palavra concedida. Parabéns ao nobre colega por estar pensando assim. Eu também imagino, mais ou menos na mesma situação que você está imaginando. Tá de parabéns, Renato, porque eu também imagino que os que não é dependente químico ainda, também precisam de um tratamento. Nas escolas, arrumar uma maneira de tratar o que não está corroído ainda, porque às vezes é melhor tratar o que não está com problema do que gastar vela com defunto ruim, como diz o ditado, né? Então, é muito importante, porque o jovem, se for tratado primeiro, conversar, fazer reunião nas escolas com o pai, mãe, e ter a pessoa adequada também para dar essa palestra também, porque não adianta falar que o professor fazer isso, que às vezes não está em condição de fazer. Ele vai ter que ter uma palestra com um palestrante que conhece, para depois ele convencer os alunos, os jovens, de que maneira não está usando isso, não está fazendo essa parte, que assim eu acho que vai acabar diminuindo bastante, tratando o que não está ainda, como eu já disse, já corrido já. Só isso. Senhor presidente, pela ordem do assunto. Ordem concedida. Há uns 6 ou 7 anos, eu não me lembro se foi como presidente da Associação Comercial, eu consegui fazer um movimento desse e reunir lá no Fernando Magalhães aproximadamente 200 pessoas. Né? Levamos juiz, promotor, delegado, diretores de escola, presidente de quase que todas as associações, professorado, e muita gente, tinha umas 200 pessoas. E era um tipo de coisa que a gente tinha pensado que tinha tudo para dar certo para isso que o nobre colega disse aí agora. Se fazer um movimento para trabalhar em cima dessa conscientização. Mas, por ocasião, teve lá um professor que levantou, pediu a palavra, e acredito que ele teve mais poder de convencimento do que o meu, e que foi tudo por água abaixo. Não saiu daquele primeiro encontro. Tá?
Então, eu acho que é o tipo de coisa que tem que ser feito, mas quando tem que ser feito, vamos reunir para fazer. E eu fiz assim uma reunião para se buscar mais soluções. E na busca dessas mais soluções, o movimento foi morto ali naquele dia com as palavras daquele professor, tá? Que teve, eu não sei, deve ter feito um poder de convencimento maior do que o meu, porque morreu naquele dia com todas essas autoridades presentes lá, tá? Então eu acredito, tem todo o meu apoio se quiser fazer, mas já para ser bem pensado, para não acontecer o que aconteceu naquela ocasião. É só. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra, Eu acho que essa parte eu concordo sim plenamente. Eu acho que, estando na escola, observo que várias vezes tem palestras. Só que as palestras são, de certa forma, pouquíssimas. Uma a cada semestre, uma a cada bimestre, uma por ano. E muitas vezes quem frequenta, quem observa essas palestras são apenas os filhos. E hoje, na nossa realidade, no mundo, a parte da família está ficando de lado. Quantas vezes nós vemos os filhos aí de 12, 10 anos aí na praça, meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã? Então nós temos que conscientizar também, lutar, buscar isso e colocar os pais também fazer seu papel. Porque hoje os pais estão deixando muitas coisas de lado. Depois vem aquele negócio, nossa, mas o pai é excelente, o filho está usando droga. O pai é excelente, o filho está no álcool. Só que muitas vezes a gente não observa também que o pai excelente soltou o seu filho com 10, 12 anos e nem se deu conta de onde ele estava. Então acho que a gente tem que observar assim, buscar, falar todos os dias, porque palavra entra por aqui, sai no outro dia do outro lado. No outro dia, amanhã já esqueceu, não sabe o que vai, não sabe onde chega. Hoje está aí, palestras, tem aí mensais, como eu disse, ou bimestrais nas escolas, falam sobre sexo, falam sobre drogas, falam sobre álcool. Fala hoje, amanhã está acontecendo uma gravidez. Fala hoje, amanhã tem uma pessoa entrando na droga. Então, acho que a gente tem que unir, sim, autoridades, buscar aí alguma solução, colocar os pais também, fazer que eles façam seu papel. Porque hoje, os professores têm sua parte, os alunos têm sua parte, autoridades têm sua parte, mas os pais, muitas vezes, estão deixando muito a desejar. Então, só isso, senhor presidente. Senhor presidente, concede uma parte? Parte concedida. Eu concordo plenamente com o professor Ademir, com o vereador professor Ademir, e também acolho a indicação do vereador, mas eu também tenho o seguinte pensamento, eu acho assim que o trabalho tem que ser feito com a família, porque atrás de um grande drogado, atrás de um assassino, atrás de um ladrão, tem sempre uma família destruída. Então eu acho assim, é uma situação muito difícil de começar a mexer, mas o trabalho tem que ser feito com a família. E a família com os filhos, entendeu? Meu pensamento é isso, você tem que trabalhar claro, com o adolescente, tudo bem. Mas o primeiro trabalho tem que ser feito com a família. Tá certo? Que atrás de uma família destruída tem sempre uma pessoa drogada. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Eu acho que a gente vai ter que trabalhar com esferas diferentes e que nenhuma é mais fácil que a outra. Eu acho que a esfera da prevenção, ela é primordial em qualquer assunto, principalmente no combate ao uso de drogas. Mas eu acho que a gente está numa situação em que só o trabalho de prevenção já não vai mais ser eficaz, pelo tanto que os jovens aqui já estão doentes. Então, toda a infraestrutura que fica em volta disso vai ter que ser mexida. Na minha opinião, vai ser o trabalho mais difícil. Por quê? Porque vai envolver a parte policial, que a gente não tem. Eu acho que, com relação à prefeitura, o prefeito, eu pelo menos participei de 2 reuniões em que em uma ele se prontificou a estar juntando a gente para ir na Secretaria de Segurança Pública, e a gente também não cobrou, não viu uma data, ou não fomos, né? E em outra que ele disse que ele tinha interesse, não sei se vocês se lembram disso, em fazer uma audiência pública, que eu acho extremamente interessante, porque uma audiência pública é um espaço que você pode convidar qualquer pessoa, de qualquer idade, de qualquer categoria de profissão, e dá para se discutir bastante coisa interessante, né? Mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado também com essa questão que o Zé Paulo falou, de não sair do discutir. Que às vezes eu percebo isso, a gente tem levantado esse assunto, eu e o Zé Renato, que participamos do Conselho de Segurança, em que a gente está numa situação que a gente precisa sair do impasse de falar dos problemas, mas não sair do falar dos problemas, né?
Então, eu acho que falta um pouco de atitude, mas não é só com relação aos políticos, ou à prefeitura, ou aos professores, ou até aos pais. Os pais, eu acho que a Ana toca numa situação que é primordial, né, a questão familiar. Mas hoje me preocupa porque eu me assusto, às vezes, com casos em que não existe problema de família. E que a criança, eu falo criança, porque 10 anos para mim, gente, o meu tem 8, você vê que é criança. Tá no meio de droga, tá no meio de álcool. Às vezes você não entende nem por quê, porque às vezes você fala assim, os pais não bebem, não brigam, se dão bem, você convive com a família, você não vê aonde aquilo... E às vezes a pessoa entrou porque quis entrar, porque estava junto, vai saber os motivos, né? Então os motivos são vários. Eu acho que a questão da família é o pior deles. Então, para mobilizar, eu acho que teria que ser mobilizar querendo resolver, não mais discutir. Me concede uma parte, vereador? Eu acho que uma atitude já foi tomada, eu não tenho segurança na informação, mas eu vou buscá-la amanhã. Eu ouvi comentário que no Caconfolia, o menor de uma certa idade não poderá participar, nem na presença do pai e da mãe. Essa é uma informação que eu ouvi e eu não tenho certeza, eu vou buscar conhecimento. Me parece que o Conselho Tutelar entrou com esse pedido, com essa ação, e não vai permitir a presença de uma certa idade, do menor, tá participando do Caconfolia, tanto no camarote como também na folia ali, né, nos foliões. Eu acho assim, já teve pessoas, eu não sei se já aconteceu com vocês, que chegaram a discutir, a gente está propondo alguma lei, entendeu? Para estar limitando um pouco esse acesso livre dessa criança na noite, à noite, né? E eu não sei, eu acho que eu me coloco a favor, eu acho que até, se os pais não estão conseguindo nesse momento tutelar seus filhos, então que algum poder maior tutele isso, até esses pais participarem desse projeto de prevenção e chegar naquilo que o Ademir falou, por exemplo, que não dá mais, que os pais têm que ter uma postura ou têm que ter uma posição. Então não estão conseguindo segurar os filhos em casa, porque o filho do outro vai, então o que tem o meu ir? Então, sei lá, nós chegamos juntos e falamos, não, gente, de 10 anos, sei lá, ou 14 anos, não sei quantos anos, que se chegar a um consenso, né, até tal hora da noite, muito bem, depois de tal hora, não mais, né? Então, eu acho que tem horas que a gente precisa passar um pouco por cima dessa autoridade de pai, infelizmente, né, porque eu acho que o ideal seria o que o Ademir falou, os pais se conscientizarem, não deixar seus filhos na rua esse horário, né? Presidente, consegue dar ordem? Eu acho que a gente está, lógico, tudo que a gente fala é válido, mas, infelizmente, enquanto o pai não lembrar que é pai e responsável, enquanto a mãe não lembrar que ela que é responsável pelo filho e o pai, e saber das obrigações deles, nós vamos discutir em vão, né? Porque o que se passa dentro de uma casa, ninguém sabe. A gente, às vezes, de aparência, todo mundo vive bem, vive bonitinho, e na realidade ninguém está nem com nada. Então a responsabilidade é do professor, a responsabilidade é do juiz, a responsabilidade do Conselho Tutelar, a responsabilidade é da polícia. Não que não seja, também tem a sua participação, mas primeiro é o pai e a mãe. Então, se o pai e a mãe autorizam ir numa festa sem hora para voltar, se autoriza o filho fazer o que faz, infelizmente a mudança tem que ser mais geral do que a gente imagina. Só, presidente. Na próxima sessão eu vou fazer outra indicação dessa daqui, viu? Gostei da discussão, prolongou. Essa indicação que eu fiz aqui é que eu tenho vivenciado aí no dia a dia, e várias famílias me procuram. Eu ouvi falar que o Paulinho da Tita tem amigo lá em Posto Caldas, tem outro amigo em Araras, tem lá em Mococa, que ele consegue internar lá as pessoas lá que são dependentes químicos. E eu tenho procurado participar, ir nas clínicas para ver como que é, até para a gente não estar levando em algum lugar que seja ruim. E eu procurei me inteirar junto aos programas do governo federal, e está sendo implantado, se não me engano, não é no Ministério da Saúde, tem mais um ministério envolvido junto, que é os convênios para tratamento de dependentes químicos, que o subsídio vem do governo federal. E existe esse subsídio também que vem do governo estadual. Tanto é que eu estou remetendo a cópia dessa indicação aqui para o secretário de Saúde do Estado
e ao Ministério da Saúde, no governo federal, e ao prefeito municipal Elógio, para que ele firme um convênio hoje com clínica credenciada junto ao órgão responsável para o tratamento de dependentes químicos. Porque aí o repasse não ficaria só por conta do município, porque para o município arcar, pagar um tratamento aí, fica dispendioso. E a Constituição garante a todos o tratamento da saúde. É uma lei federal, a Constituição. Então, o governo federal tem que proporcionar isso daí. Então, nesse sentido, se for firmado esse convênio, fica mais fácil, mais prático, para a gente poder tentar fazer o encaminhamento aí e não ficar tão dispendioso. Mas para isso precisa de uma boa vontade do Executivo em fazer esse convênio com as clínicas. No que diz respeito à maioria dos jovens aí que passam por isso, cada um falou um pouco a respeito aí, mas na realidade a ANA resumiu em poucas palavras o que vem de encontro ao que eu penso também. Todo mundo falou da mesma forma, mas ela falou mais direto. A respeito da família. Eu dou o mesmo exemplo que eu dei nas minhas palavras na clínica que inaugurou em Posto Caldas, eu vou falar aqui, que o alicerce de uma casa, uma construção desse prédio aqui, para ela vingar, para ela ficar sólida, para ela não cair, não desmoronar, ela tem que ser feita uma base, um alicerce muito bem feito para que ela não caia. E da mesma maneira, hoje, o jovem, ele tem que ter base, tem que ter alicerce. E de que é a base e o alicerce? Nada mais é que a família. E hoje em dia, se o tratamento for só para o dependente, que é uma doença, taxado como doença hoje, se for só com ele, não vai resolver o problema. Pode ser a maior boa vontade que ele for ter, a melhor clínica do mundo, o dinheiro que tiver, a boa vontade que tiver, a fé que tiver. A fé não, que a fé remove montanha. Mas se não tiver o tratamento da família, e a família não fizer esse tratamento junto com o dependente químico, para auxiliá-lo, para orientar, para estar junto com ele não vai suportar sozinho. Então fica aqui a minha preocupação também, acho que a preocupação não só nós, vereadores, mas de toda a sociedade, num todo, não só em termos de Caconde, mas em termos de Brasil. Nós todos sabemos, eu não quero citar nome de droga nenhuma e nada, aí para não causar polêmica nenhuma, eu só quero dar uma ajuda aí para quem está no fundo do poço lá e está precisando. Senhor presidente, me concede uma parte? A parte concedida. Eu estava aqui pensando, eu acho que nós estamos aqui batendo em ferro frio, porque eu tenho assistido aos programas políticos e qualquer um dos candidatos a presidente que assumir, pelo menos a promessa está que vão bater doído nessa parte aí. Então vamos torcer para que realmente isso ocorra, né? Não vai precisar de bater muito não, José, porque o primeiro passo já foi dado pelo atual presidente, que foi através desse convênio que pode ser celebrado via o governo federal e que é uma ajuda. Tomara que o que ganhar aí, ou aqui ganhar, que prossiga com isso e dê certo. Vamos torcer para que tudo seja da melhor forma possível. E nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e até a próxima sessão, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado. Eu deixo aqui gravado em ata aniversário do vereador Zé Paulo. Eu perdi um pouquinho, gente. Acabou a sessão. Eu peguei regimento interno, peguei tudo. Desculpa, Zé. É verdade mesmo? Você vai escapar de levar uma sova aqui na tribuna agora, porque é teu aniversário. Que está aqui no regimento interno. Viu? O artigo 34, no parágrafo 1º, diz que são atribuições do presidente da Câmara. Então, aqui, ó. Está aqui o que eu... Meu voto. Meu voto. Zé Paulo é mala, rapaz. Pô, empolguei aqui e não falei desse careca viado aí. Quem vai pagar a conta, Zé? Ô, Zé Paulo. Ô, Zé Paulo, quem vai pagar a conta hoje? Aí sim. Pizza? Pizza, Zé Paulo? Ô, Zé Paulo, é pizza?